todos. Meu nome é André Franco, eu sou biólogo de formação, mas já há 15 anos trabalho na parte social, com comunidades, com relacionamento, com comunicação, e atualmente leciono aqui na instituição, na PUC, onde me formei. Então, a Flávia e Fernanda também são filhas da PUC, então aí um trio de filhos da PUC, e essa instituição é incrível, me fez um diferencial enorme na minha vida. E atualmente também estou como diretor na Zurich, uma empresa de consultoria ambiental lotada em Belo Horizonte, né? A gente atua no Brasil inteiro. Bom, para falar de social, eu não trouxe apresentação, tá? Então, assim, eu queria discorrer um pouco sobre o tema, e me perdoem se eu for um pouco anacrônico, no sentido de ficar indo e voltando no tempo para tratar desse tema que é tão relevante. Sempre quando eu leciono uma disciplina de desenvolvimento sustentável na pós, e sempre gosto de traçar uma história sobre a temática, né, que é tão repleta de ambiguidades, de interpretações múltiplas. É importante a gente voltar um pouco no tempo para entender o quanto que a questão ambiental como tal, como a gente discute hoje em dia, ela é muito recente e ela ganhou uma efervescência global há mais ou menos 60 anos, e isso trouxe, reformulou, ressignificou, né, a forma de entendimento no mundo corporativo, das relações entre pessoas, entre corporações, na gestão pública. Então, assim, gostaria de trazer um pouco essa história e voltar um pouco no Professor tempo. André, Oi. desculpa te interromper, gente, perdão mesmo, mas é que o chat está desativado, então a gente não tem acesso a essas mensagens que vocês falaram. Desculpa, estava até o comentário no grupo do WhatsApp. Desculpa, gente. Tem problema, Daniel. Flávia, quer... Tá, nós vamos verificar, Daniel. Obrigada por alertar. Beleza. Bom, voltando, então a questão ambiental, depois eu vou chegar no componente social, que eu acho que é o objeto da minha fala. Ela, ao longo desses 60 anos, já a partir da metade do século XX, ela ganha uma estridência grande, né, e começam a surgir questões, terminologias, noções ligadas à perspectiva da sustentabilidade, desde o ecodesenvolvimento, depois passando pelo desenvolvimento sustentável, economia verde, ESG e tantas outras questões. O grande desafio nessa história é a gente tentar entender o que de fato vem sendo alterado ao longo do tempo e do espaço a respeito dessas terminologias. A gente viu e vê, né, com o passar do tempo, o quanto que tem se tornado uma oportunidade de negócio, né? Se falar de questão ambiental, já virou um fator diferencial para algumas empresas se encaixarem em certos nichos ao longo do mundo. Então, já não é mais uma escolha, né? Já virou uma questão obrigatória no processo de governança, de gestão, de entendimento dos ativos e para onde que a empresa vai deslocar o seu capital, o seu investimento no mundo, né? Então, assim, quero fazer um projeto no Hemisfério Sul, eu vou ter que estar alinhado com essas macro tendências globais que a gente está discutindo aqui. Então, assim, tratando sobre uma vertente um pouco distinta sobre o ESG, que eu confesso com toda sinceridade que estou lutando para acreditar que, de fato, é um modelo, um formato diferente daqueles que antecederam o ESG, como economia verde, desenvolvimento sustentável e tantos outros. E acho que essa estrutura regulatória ela ajuda muito a gente ter marcos, indicadores, métricas bem definidas sobre o que de fato é ESG, porque o nome é diferente, a gente quer saber o seguinte, olha, o que isso traz de novo em relação às questões que já passaram por aí, já surgiram a partir de meados do século XX. Então, esse é um ponto de discussão fundamental, até para a gente entender, porque ao longo do tempo e do espaço, as ações ditas sustentáveis, elas contribuíram, sim, mas deixaram uma lacuna grande na perspectiva socioambiental, em termos de justiça ambiental e social, que eu acho que são duas expressões fundamentais para a gente entender se, de fato, a materialização desse modelo pode se concretizar, ou, de fato, a gente tem que ter uma lição aprendida grande em relação ao que se passou sobre desenvolvimento sustentável. Falo isso porque a lógica hoje global do capital, da necessidade de investimento, ela está muito vinculada à oportunidade, né? Oportunidade de negócio, e como isso pode ser interessante. A Amazônia e outras grandes tendências e espaços, né?
que tem um olhar global mais profundo, como que isso pode se materializar de fato em uma ideia, uma oportunidade para que as empresas busquem alcançar seus objetivos e metas, e claro que estejam alinhadas com essas diretrizes do ESG, ou do desenvolvimento sustentável, da economia verde. Então, assim, como a Fernanda apresentou muito bem lá no final da sua apresentação, como que a gente pode medir isso, mensurar, que eu acho que é o grande desafio, né? Porque senão fica muito no tom da oratória a gente proclamar que o que é sustentável, ou onde que eu estou, o processo é sustentável, o projeto é sustentável. Então, assim, são duas perguntas que eu acho que entremeiam essa discussão, que é justamente para que e para quem essa lógica opera, né? Então, assim, quando a gente olha e tem um olhar crítico para o social, a gente vê os modelos, os projetos sendo feitos, muitos cases de sucesso que fazem ações proativas, como a Flávia muito bem mencionou, que pensam para além da legislação. E hoje no Brasil a gente vive um grande paradoxo sobre isso, porque projetos complexos muitas vezes são simplificados e projetos simples tornam-se complexos no tempo e no espaço, inclusive nos marcos regulatórios. Então, a gente precisa ter uma mais coerência nesse sentido para a gente conseguir medir, mensurar, de fato, como são esses impactos, como que eles se sustentam no tempo. A Flávia foi uma professora, e excelente professora, e eu sei que ela trabalha muito com o setor minerário, e um grande desafio hoje da mineração, por exemplo, é esse, né? Esse gargalo de como que a atividade pode se sustentar após um fechamento de mina, após o descomissionamento. Então, assim, aí que entra muito o componente social e que entra a palavra de sustentabilidade, porque o desenvolvimento sustentável, na semântica, né, se a gente for pegar a lógica da palavra, como é que eu vou sustentar rompendo com o envolvimento, desenvolvendo, né? Parece um pouco ilógico, mas esse é o grande desafio, né? Então, assim, a gente tem que criar condições para que as comunidades que estão ou são influentes por algum projeto, afetadas, elas consigam se sustentar, né, economicamente, culturalmente, socialmente, ao longo do tempo e também do espaço. Então, assim, o ISD tem que trabalhar esse ponto para pensar nisso. Olha, eu tenho um projeto, ele vai ficar ali 10, 20, 30 anos, e depois, como será o amanhã? Então, essa perspectiva, que eu acho que é o grande desafio da sustentabilidade, é criar condições para que as comunidades ultrapassem o laço de dependência dos grandes projetos. Então, para não depender, olha, o cara trabalha no setor elétrico, num complexo eólico, então, e depois do projeto? A obra, eu tenho muita gente trabalhando, 200 pessoas, e depois de 2 anos aquilo arrefece. E pode gerar um passivo, né? Porque as pessoas não vão ter mais condição de trabalhar, a não ser que haja, de fato, um plano de diversificação econômica que proporcione sustentabilidade. Aí que eu acho que é o termo que eu mais gosto, assim, porque ele tem uma visão de sustentar, né? Então, a coisa tem que sustentar não só a lógica matriz econômica, mas também o modo de vida, os costumes, tradições. Então, tudo isso deve ser o grande motivador dessa mudança de paradigma, né? Dessa nova emergência, por mais que o ISD já tenha quase 20 anos, mas ainda é um caminho a se percorrer para a gente garantir a continuidade desses processos sociais, culturais. Aí o Inácio Sachs, né, que é um economista ecológico que faleceu recentemente, infelizmente, foi o grande difusor dessa ideia toda de desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento na década de 70, e ele falava isso, que a sustentabilidade ela não deve se restringir a uma dimensão apenas um tripé, que a gente fala ambiental, social e econômico, mas ele tem que ir para além, envolvendo aspectos territoriais, sociais, culturais, enfim, ecológicos, né, políticos. Então, são várias dimensões que a sustentabilidade deve carregar para, aí sim, ela conseguir alcançar o seu objetivo principal, que é os processos ambientais e sociais, que eles, de fato, estejam prolongados aí no tempo e no espaço, e que as comunidades consigam locais, sobretudo aquelas mais vulneráveis, que elas consigam continuar se inserindo, né, mantendo suas tradições quando queiram, assim, né? O caso da mineração em terras indígenas é uma discussão muito ligada a essa questão, né, de uma tentativa de inserir grupos tradicionais num contexto mais urbano, industrial. E é uma pergunta para se fazer também, o que as pessoas querem? Então, é esse ponto que eu queria agora falar, é sobre a participação social. Em toda essa questão do ESG,
A gente sabe que isso ainda está muito circunscrito ao mundo corporativo, mas existem regras muito pujantes ligadas a como que isso vai ser medido, mas a participação social sempre foi fundamental, mas ainda é uma agenda para a gente trabalhar e aperfeiçoar sempre, porque a gente tem uma política ambiental brasileira muito baseada na questão de comando e controle, né, que é o que fundamenta a nossa política ambiental, e muitas vezes as comunidades, os grupos sociais afetados ou atuantes no território, eles têm uma participação muito centrada em espaços como audiências públicas e diagnósticos econômicos, e quase nunca, né, esses espaços trazem o componente que é o poder deliberativo de fato, olha, o que eu quero vai se materializar em algo concreto. É claro que isso, no regime democrático, a gente tem os espaços para isso, tem os fóruns para isso, mas ainda a participação social é muito incipiente. Por que eu digo isso? Porque a gente trabalha com licenciamento, com consultoria há bastante tempo, e a gente sempre tenta trazer isso, essa perspectiva para os nossos parceiros, clientes e tal, para, olha, vamos pensar o componente social de forma proativa. O que isso significa? Não vamos esperar fazer um estudo, todo um trabalho ligado a uma diretriz regulatória para a gente envolver as pessoas. Porque senão parece que a coisa é feita de cima para baixo e a comunidade, assim, muitas vezes em lugares remotos, que não tem muito poder, né, de tomada de decisão ou de influência, ela não consegue se manifestar de uma forma concreta. Então, o ESG, ele tem que trabalhar nisso. Aí, claro, a gente pode fazer um alinhamento direto com os princípios do Equador, os padrões de desempenho do IFC, que são questões que agora estão ganhando muita evidência, sobretudo no Brasil, para a gente pensar nisso, como que esses grupos podem, de fato, manifestar sua opinião, sua percepção e de forma qualificada, né? Então, assim, é aí que entra a justiça social, que as pessoas consigam, olha, participar de uma audiência pública, participar de um diagnóstico, e quando a gente perguntar para elas, olha, o que você acha desse projeto, ela tem condição, não cognitiva, mas condição de conhecimento pregresso para poder avaliar como que esse projeto pode influenciar a sua vida, né? Porque eu acho que essa percepção não é a ideia de inviabilizar projeto. A ideia é justamente tornar isso, como a Flávia falou da licença social para operar, tornar isso mais aderente àquela realidade. Porque a questão ambiental, o processo regulatório como um todo, ele de forma alguma ele pode ser generalizado. Cada realidade é uma realidade. E esse é mais um grande desafio para o ISD. Como trazer o princípio da singularidade para essas discussões. Porque existem tendências globais, soluções globais, que nem sempre se aplicam a algumas realidades, né? Ou quase nunca se aplicam, porque a gente precisa sempre adequar o nosso trabalho àquela realidade. E hoje, o que a gente tem percebido, inclusive das empresas que a gente atua em parceria, é buscar planos de investimento social, que sejam amparados em diagnósticos bem concretos, robustos, para, de fato, propor uma solução que seja coerente com aquela realidade. Então, assim, vejo esse o grande caminho, mais que, claro que a solução tecnológica ela é fundamental, a solução técnica, tecnológica, mas a gente precisa muito mais entender e trabalhar a percepção das pessoas sobre as questões, os projetos que estão aqui presentes, ou os interesses que estão aí inseridos no território como um todo, né, no brasileiro, americano, latino-americano, global. Então, assim, entendendo e fortalecendo essa percepção, a gente consegue ter uma coerência muito maior nos processos ambientais, que eles sejam muito mais equitativos, né, justos, que eu acho que é um princípio que deve ser a base, o alicerce do ISD, né, para que a gente não reproduza um discurso histórico que já aconteceu e não mudou por acaso para legitimar algo que sempre aconteceu. Então, a gente precisa inovar. Inovar socialmente é trazer as pessoas para o centro da discussão. Porque senão a gente fica dentro do nosso escritório, do nosso mundo, tentando buscar soluções para realidades que muitas vezes a gente desconhece. Então, se a gente não se mergulhar, não se aprofundar, a gente não vai ter base suficiente, teórica, metodológica, para poder transformar realidades. A gente vai ficar sempre... Aí vai uma crítica muito contundente a alguns modelos, sem querer transformar numa agenda pessimista, mas a educação ambiental é um exemplo muito claro disso, né? Eu trabalho com educação ambiental e me formei com ênfase em educação ambiental aqui na PUC, e ainda hoje fico muito angustiado
do modo como os próprios profissionais da área lidam com a educação ambiental, porque parece algo abstrato demais, que não funciona. Então, são os rótulos que a gente escuta por aí sobre esses caminhos que levam, ou poderiam levar, de fato, à transformação social. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, ressignificar o formato de prestar serviços na área socioambiental. A gente precisa, claro, observar essas macro tendências, mas que elas somente não sejam um fator direcionador da nossa ação dentro do panorama ambiental. A gente tem que pensar criticamente, entender os indicadores, ver como é que estão os níveis de desigualdade ambiental, social, para ver se, de fato, as ações que se proclamam sustentáveis ou não são efetivas. Aí a gente consegue avaliar. Porque senão vai ficar muito no campo da abstração, muito no campo da mediatização das questões de sustentabilidade. A gente precisa superar isso. A gente precisa superar independente do rótulo, tá? Claro que a motivação é muito boa e é fundamental para a gente ter algo para balizar o nosso argumento, mas a gente precisa ir para além. Ir para além significa garantir, aí pensando do ponto de vista social, puxando sardinha para a minha área, qualificar a participação social. Então, eu não posso pensar numa reunião pública, numa reunião técnica informativa, numa audiência pública, sem que as pessoas tenham condição de participar. Senão fica uma coisa unilateral. Então, olha, eu vou aceitar isso aqui porque vira um grande trade-off. Na linguagem econômica, né, uma escolha conflitante. Olha, eu vou querer um emprego e ganhar renda, ou eu vou querer ter a dimensão ambiental preservada, conservada. Então, assim, isso é um grande trade-off. A gente vive isso aqui em Minas Gerais de forma muito evidente, sobretudo aqui na região do quadrilátero ferrífero, o tanto que isso se manifesta enquanto trade-off e que a gente precisa amadurecer o discurso, a discussão, né, para a gente encontrar um equilíbrio. De forma alguma, é objetivo da minha fala questionar processos de desenvolvimento, muito pelo contrário, mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente tenha, de fato, um processo, um caminho, né, uma trajetória justa para todas as partes, que isso se sustente no tempo, no espaço. Eu sempre lembro, claro que isso é uma realidade pregressa, mas sempre lembro dos naturalistas que passaram aqui no Brasil, no século XIX, sobretudo, e que Augusto Saint-Hilaire falava isso, né? Que quando ele visitava os interiores do Brasil, ele passava nos locais onde havia atividade econômica e falava, poxa, o legado que fica, ele precisa ser repensado. A gente precisa pensar em reconverter esses territórios, transformar eles em espaços que promovam o desenvolvimento, alinhado com tudo isso que a gente está falando, de respeitando tradições. O Sachs queria isso, né? Talvez a ideia do Sachs lá atrás foi um pouco distorcida, mas ele queria isso. Olha, a gente tem que pensar em inovação, tecnologia, mas respeitando as tradições. A gente tem que pensar no urbano, mas ao mesmo tempo criando um balanço com o rural. Então, são todas as questões que precisam ser trazidas para a mesa para a gente pensar como, hoje em dia, são as alternativas locacionais dos empreendimentos, né? Porque nos Estados Unidos, lembro que o professor Robert Buller, que é um grande antropólogo, ele fez um estudo muito forte na justiça ambiental e talvez tenha sido o precursor dessa discussão no mundo, que eu até prefiro essa expressão do que desenvolvimento sustentável. Ele falava isso, que algumas indústrias lá dos Estados Unidos estavam optando por instalar os seus projetos em áreas mais vulneráveis, justamente por questões de assimetria de poder, que as pessoas não tinham condição, muitas vezes, de resistir, porque não tinham conhecimento factual sobre aquilo. Então, assim, só para, não sei como é que tá, eu sei que meu tempo, como é que ele está, mas só para concluir minha fala, eu acho que esse é o grande desafio. Voltando, né, à questão inicial, passaram 61 anos da Primavera Silenciosa, 51 anos da Conferência de Estocolmo, e a grande pergunta que fica é o quanto avançamos ao longo desse meio século, em termos de percepção daquilo que se propõe enquanto solução para a manutenção da lógica do desenvolvimento econômico, etc., aliado à conservação. Como a gente evoluiu? Eu acho que fica uma reflexão aí para todo mundo. Não gosto de terminar, aliás, mentira, gosto muito de terminar com perguntas e com ponderações, que eu não tenho a resposta necessariamente, mas fica essa problematização para a gente pensar o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente avançou, da Conferência de Estocolmo para cá, da Primavera Silenciosa para cá, da economia verde, da Rio+20 para cá, 11 anos, e agora com o ISD ganhando muita força,
como que a gente evoluiu e quais lacunas que a gente tem que preencher ainda para, de fato, materializar aquilo que a gente fala com muita propriedade e cases e tal, sobre sustentabilidade, sobre a manutenção disso tudo. E só um último ponto, a gente vive experiências muito boas e exitosas que eu acho que é importante a gente compartilhar. E eu acho que um exemplo muito real dessa forma de participação social, a gente viveu na Bahia, e a Bahia é um estado que tem uma condicionante ambiental que normalmente é aplicada nos licenciamentos de projetos de infraestrutura, que é a Comissão de Acompanhamento do Empreendimento, que é a CAI, né? Todo mundo deve conhecer a CAI, e eu acho uma forma tão legítima de garantir a participação social e que as pessoas estejam envolvidas durante todo o processo de implantação de um projeto e tenham condição de se manifestar. E que isso seja, e pelas experiências que a gente tem na Bahia, com 3 grandes projetos, de fato, a voz comunitária ecoa e ela é incorporada na tomada de decisão pelo empreendedor. Então, assim, isso é uma grande conquista que a gente sempre tenta levar para outros estados que a gente atua, essa experiência prática que é oriunda de um processo regulatório, né, de uma orientação. Claro que isso não deveria ser o principal motivador, deveria ser uma coisa espontânea, considerando tudo isso que a gente falou, mas de fato é uma boa prática que merece ser trabalhada. E uma outra, que eu acho que foi um sucesso muito grande, e até para mim foi uma surpresa enorme ao ver. A gente estava licenciando uma PCH e uma linha de transmissão entre Minas e São Paulo, e o empreendedor ele tinha uma imagem muito positiva dos municípios, com as comunidades e tal. Então, assim, na construção e idealização do projeto, da linha, sobretudo, todas as variáveis foram consideradas. Inclusive, mesmo que gerasse um custo maior, e até poderia afetar a transmissão de alguma forma, diminuir capacidade, eles flexibilizaram de todas as formas, para atender áreas de lazer, interesses de conservação, interesses de grupos comunitários. Então, assim, claro que tudo tem um limite. A gente tem que ser racional quando a gente for pensar e tratar do desenvolvimento sustentável, mas são exemplos que mostram que, muitas vezes, fazendo esse trabalho proativo, prévio, de entendimento, de compreensão, isso não vira um obstáculo para o projeto. Muito pelo contrário. Você consegue criar condições mais favoráveis para aquilo que se propõe enquanto licença social para operar. Embora não tenha nada regulamentado sobre isso, mas é uma grande busca, uma grande meta, né, que as comunidades, de fato, consigam participar mais ativamente. Comunidades que eu digo não só comunidades locais, mas a sociedade como um todo consiga participar mais ativamente e com mais responsabilidade, corresponsabilidade nesse processo, que eles sejam envolvidos diretamente nisso. Porque quando eles se apropriam de um projeto, gente, a linha é muito mais fértil, o caminho é muito mais positivo. Podem ter certeza disso. Isso é um fato empírico que a gente tem em vários projetos que a gente já atuou ao longo desse tempo todo. Quando a coisa funciona de uma forma multilateral, envolvente, que as pessoas se apropriam, elas viram colaboradores, né? Não se cria um conflito entre comunidade e empreendedor. Eu consigo criar uma adesão ali funcional, que os interesses são ouvidos, né? E as tecnologias surgem justamente para reduzir quaisquer impactos que, porventura, possam acontecer para as pessoas. Então, assim, como recado final, gosto sempre de parafrasear, né, o professor Henrique Seraldi, que é um antropólogo do IPUR, lá da UFRJ, que ele fala justamente isso. Olha, você quer trabalhar para a conservação ambiental, social, comece envolvendo essas pessoas que estão mais alijadas do processo e despossuídas, né? Então, assim, eu acho que é um recado aí final para a gente pensar e refletir agora para o debate. Obrigado aí pela atenção de todos e sempre à disposição.